Fala aí, galera. Tudo bem? É nós aí juntos de novo, mais uma semana. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre coesão e coerência textual, tá bom? Fala para você aí do oitavo ano do Astério Alves de Mendonça, ou para qualquer um que tiver acesso ao meu canal e tiver alguma dúvida sobre essa matéria. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente começar a trabalhar. Vamos lá, gente. Já me aumento aqui também para não ficar tão pequenininho. Foi. Então, galera, olha só. Vamos entender o que é coesão, o que é diferença e o que é coesão, o que é coerência e a diferença deles, tá certo? Então, quando a gente pensa em coesão, a gente vai pensar em alguns mecanismos para fazer o texto ficar mais prático, mais dinâmico e mais interessante de ser lido, né? E de ser ouvido também. Então, vamos lá. Na parte prática, conceitual, a coesão é nada mais do que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, ou seja, você vai ligar a ideia do primeiro parágrafo à ideia do segundo de maneira harmoniosa, tá certo? Fazendo com que os mesmos fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Eu não posso pegar um parágrafo e o primeiro parágrafo e o segundo não ter nenhum tipo de significado sobre ele. Tem que fazer uma interligação, uma ligação ali, uma relação de significância. Ok? Para melhor entendermos como isso processa, imaginemos um texto sobrecarregado de palavras que se repetem do início ao fim. Então, vai ficar chato, né? Fica chato um texto com um monte de palavra repetida o tempo todo. Então, para evitar isso, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem a ideia apresentada, evitando assim essa repetição exagerada de uma expressão de um texto. E aí, quando você usa esses termos, você transforma seu texto em um texto coeso. Tá certo? Então, em outras palavras, coesão é a ligação textual através de elementos linguísticos. Que elementos seriam esses, então? Esses elementos seriam conjunções, pronomes e outros. Pode ser uma vírgula, pode ser um sinal de pontuação, enfim. Como exemplo, veremos um parágrafo para verificarmos a ocorrência aqui, ó. Olha o exemplo. Tamanha é a magia das palavras, pois elas expressam a força do pensamento. As mesmas têm o poder de transmitir, de conscientizar e de sentirmos que somos capazes. Profundo, bonito, interessante. Mas olha só, imagina como é que ficaria um texto chato se eu dissesse assim, ó. Tamanha é a magia das palavras, pois as palavras expressam a força do pensamento. As palavras têm o poder de transformar, de conscientizar e de sentirmos que somos capazes. Tá vendo? Fica chato, fica enjoado. Então, o ideal é que você use mecanismos para poder tirar, não repetir expressões ou palavras, tá certo? Quais são as que eu uso aí? Elas e as mesmas. Elas é um pronome, as mesmas aqui teriam uma ideia de conjunçãozinha tal para retomada, mas uma locução conjuntiva, mas assim, é importante você saber que elas se referem a um termo anteriormente dito, para fazer sentido, tá bom? Então, olha só, elas e as mesmas referem-se ao termo palavras. Quando você faz isso, você transforma seu texto em um texto coeso, porque ele não fica repetindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso faz toda a diferença, acredita em mim, isso faz toda a diferença na hora da escrita do seu texto, tá certo? Então vamos buscar pela coesão, tá? O que seria uma coesão referencial? É uma coesão que faz referência a um termo anteriormente dito ou a um termo que você ainda vai colocar. Se for uma referência ao termo que já foi dito, a gente vai chamar esse elemento coesivo de anáfora. Se for um termo que ainda vou colocar, eu vou chamar de catáfora, ok? Grave isso aí. Anáfora, eu já disse o texto, a palavra que eu queria, que eu estou usando um elemento coesivo para trocar. A catáfora, eu coloco o elemento coesivo, depois eu digo o que é.
Vamos ver os exemplos aqui. O sono está vindo com força. Olha só, exemplos de coesão. Carlos trouxe 2 computadores dos Estados Unidos. Perguntou-me se eu queria comprar um. Aí eu pergunto a vocês, o quê? Ah, Felipe, é óbvio, um computador, né? Por que que você sabe? Porque eu tenho aqui uma anáfora. Eu já informei a vocês o que Carlos trouxe dos Estados Unidos. Então, por isso que quando eu digo assim, por isso que eu não preciso dizer, perguntou-me se eu queria comprar um computador. Não precisa, porque eu já disse anteriormente. Isso é um elemento coesivo e é feito por anáfora, tá? Uma coesão referencial. Esse aqui se refere ao computador, tá bom? Por isso não preciso repetir a palavra computador. O cara visto é um cachorro. Ele está sempre com sono. Esse ele se refere a quem? Ao cara visto ou ao cachorro. Já foi dito, anáfora, tá? Agora, Marília é aluna do curso de Ciências Contábeis. Ela está muito feliz. Quem é? Ela é quem? É Marila. Já disse anteriormente? Anáfora. Agora, olha aqui, ó. Joãozinho entrou depressa no supermercado. O garoto parecia estar fugindo de alguém. Esse garoto se refere a quem? A Joãozinho. Uma outra anáfora. João Marcos foi aprovado no vestibular. Ele estava feliz pela conquista. Um outro exemplo de anáfora. Ele não gosta de estudar. Mateus só quer, né? Tem um Rzinho aqui, ó. Só quer saber de dormir. Aí eu já tenho uma catáfora. Por quê? Esse ele se refere a quem? Não sei. Por quê? Porque a informação vai ser dita depois. Ele é Mateus. Então aqui eu tenho uma catáfora, tá? Primeiro eu coloco o pronome, depois eu explico a que esse pronome se refere. Isso aí é uma catáfora que está embutido numa coesão referencial. Está fazendo referência a alguém, tá? E a coesão sequencial? Quer dizer o quê? Eu utilizo elementos que dão sequência, ok? Olha aqui o exemplo, ó. O presidente assinou o contrato. No entanto, o documento era ilegal. Eu estou dando uma sequência ao texto, certo? Se eu tenho uma informação dizendo que ele assinou alguma coisa e uma outra dizendo que aquilo que ele assinou não é legal, eu preciso colocar um elemento coesivo aí que dá uma ideia de contrariedade, de oposição, certo? De adversidade. Então, por isso que eu posso colocar aí. No entanto, meu Deus, olha que já são 12h10, não era para estar com esse sono todo não, mas vamos lá. Ele pode colocar no entanto, ele pode colocar o contudo, mas não tem problema, porque todos eles dão a mesma ideia de adversidade. Então aqui ficou assim, o presidente assinou o contrato, contudo, o documento era ilegal. Eu podia dizer assim, ó, o presidente assinou o contrato, ponto. O contrato que o presidente assinou era ilegal. Mas para eu não ficar repetindo isso tudo, eu só coloco uma conjunçãozinha adversativa para poder fazer essa ideia, tá? E coerência, o que seria coerência? Coerência tem a ver com o sentido. A coesão tem mais a ver com o que você escreve, com a organização escrita do seu texto. Já a coerência tem a ver com o sentido. Alguém está mandando usar para mim, mas eu não vou atender porque agora eu sou de vocês. Então, olha só. Aí pensa comigo. Se eu dissesse assim, ó, pegando essa frase aqui. O presidente assinou um contrato. Por isso, o documento era ilegal. Fez sentido? O presidente não pode... o documento não pode ser ilegal porque o presidente assinou. Muito pelo contrário. Então, isso aí não tem coerência. O sentido da frase ficou perdido. Ela está escrita corretamente? Está. Uma conjunção ligando 2 orações. Bacana. Só que não teve sentido. Não teve coerência. Então, a coesão é aquilo que eu escrevo e a coerência é aquilo que faz o sentido que aquilo que está escrito faz para mim. Tá certo? Eu não posso dizer, por exemplo, Felipe Wilson é o melhor professor de português. Ele dá as piores aulas. É incoerente. Entende a diferença? Então é isso. Tá certo? Quando falamos em coerência, nos referimos à lógica interna de um texto. Isso é, o assunto que ele tem e que tem que estar sem distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Ou seja,
é aquilo que faz o seu leitor entender aquilo que você escreve. Isso é coerência. E a coesão é aquilo que faz o texto ficar mais dinâmico, mais ágil, mais rápido, mais bonito, sabe? Você não repete muita coisa. Ok? Agora vamos analisar o texto aqui abaixo. Ó. O inverno no Nordeste, período chuvoso, está ótimo. Por isso, a fome continua sendo um problema. Ora, se o inverno tá ótimo porque tem muita chuva, por que a fome continua sendo um problema se no Nordeste que falta é chuva para poder as plantações lá darem frutos, funcionarem? Entendem? Então isso não tem coerência. É um texto incoerente, tá? Embora esteja bem escrito. Tá certo? Em outras palavras, coerência é a relação harmônica que se estabelece entre as partes de um texto, em um contexto específico e que é responsável pela percepção de uma unidade de sentido. Isso é coerência. Vulgo, em outras palavras, coerência é aquilo que faz seu texto ter sentido para o leitor. Tá bom? Entendemos então a diferença de coesão para coerência. Ficou alguma dúvida? Espero que não. Se sim, eu vou deixar lá na plataforma o texto e amanhã vai vir um exercício para vocês, amanhã, dia 17 de setembro de 2020. Tá? Como esse vídeo vai para o YouTube, é bom que eu tenha isso gravado lá e a data para eu lembrar disso quando eu for velhinho, se eu chegar à velhice. Gente, beijo, boa aula para vocês, Deus abençoe, tamo junto, tô com saudade. Se Deus quiser, a gente vai estar, daqui a pouco vai estar tudo normalizado, em nome de Jesus. Um abração, fica com Deus.